De volta aí no Jornal da 8, são 8 horas e 30 minutos, 8h30 aqui no Jornal da 8, as participações no 3887-8528, 99198-1238, 99198-1238, é a sua participação aqui, é sempre um prazer ter você, ter a sua companhia junto com a gente, tá bom? Vamos seguindo aqui no Jornal da 8, eu tenho uma matéria hoje, na verdade uma entrevista, nem considero como uma entrevista, é uma conversa que a gente faz aqui, que são as matérias que são sugeridas do meu amigo Anderson Passos, né? O Anderson é uma pessoa muito querida de São Paulo e um excelente profissional, sempre trazendo boas matérias aqui pra gente. Mas agora nós vamos conversar aqui na pauta de hoje, do Jornal da 8, falar sobre reforma trabalhista. Deixa a gente encucado aí, né, com muita coisa que mudou, o que vem para mudar, o que está acontecendo. Fala tanto em reforma trabalhista, né? A nova legislação trabalhista que foi promulgada em 11 de novembro de 2017 pelo governo do Michel Temer. E para falar desses avanços e de pontos críticos, né, do texto, nós estamos na linha com a advogada, a doutora Vivian Cavalcante Oliveira, do Inocente Advogados. E aí a gente fica assim, né, bastante dúvida de muita coisa sobre a reforma trabalhista. A advogada, a doutora Vivian, deve ouvir muitas dúvidas, né? Tirar, na verdade, muitas dúvidas, inclusive de muitos amigos, né? Que devem perguntar para ela sobre essas tais reformas trabalhistas que aconteceram e que ainda querem mudar bastante coisa, né, doutora? Bom dia, é um prazer receber você aqui na Antena 8 FM, no nosso Jornal da 8. Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. Fábio, muito obrigada pelo espaço, é um prazer poder contribuir com o seu programa e tirar essas dúvidas, porque desde que foi implementada a reforma, muitas pessoas ficam com dúvidas, meus direitos vão ser suprimidos, então é um prazer muito grande poder contribuir com o programa e sanar as dúvidas dos ouvintes. Doutora, que pontos que são positivos, né, que você percebe na legislação trabalhista que completa um ano no dia... Completou um ano ontem, né? Na verdade? Exatamente, completou um ano ontem. Bom, Fábio, o que eu percebo de positivo é o seguinte, tinha a CLT, é uma norma antiga, né? A Consolidação das Leis dos Trabalhos é uma norma antiga, e de fato, nós operadores de direito nessa área de direito do trabalho, percebíamos que algumas situações que já eram praticadas não estavam regulamentadas, como por exemplo, teletrabalho, a ampliação da questão do fracionamento das férias e também algumas questões processuais, como por exemplo o dano processual, que são aquelas regras básicas do processo, que a pessoa não pode alterar a verdade, não pode fazer certas condutas sob pena de ser considerado como litigância de má-fé. Então, tinha várias questões que já vinham sendo praticadas, mas não tinha uma regulamentação. Então, eu acredito que a reforma foi positiva nesse sentido, que ela modernizou a regulamentação dessas atividades do trabalho. Correto. Doutora, uma outra dúvida que a gente muito ouve dizer, o Diz que me disse, os fake news que estão por aí e tudo mais, né? Dizem que o novo governo, o Bolsonaro, pretende mudar muita coisa ainda. Há essa possibilidade ainda? O que é de fato real e o que é fake news nessas histórias todas, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem que filtrar muito o que escutamos, né? E o que lemos, e porque o que acontece a relação de trabalho,
tem previsão na Constituição Federal. A Constituição Federal assegura as férias, FGTS no 13º, a CLT vem para regulamentar essa questão, então não vai poder, por exemplo, o novo presidente tomou posse e já acabou, não tem mais direito trabalhista. Não é bem essa questão, até porque para alterar uma Constituição Federal, não é uma coisa assim simples, fácil, que ele vai fazer sem qualquer anuência do Congresso, do Senado, então eu não acredito que vá acontecer isso. E, inclusive, um fato interessante que eu li hoje de manhã foi que vai ter uma nova, carteira de trabalho. Isso o ministro da Economia falou, que vai ter uma carteira que vai ser verde e amarela, que vai possibilitar mais negociações, o empregado vai ter direito a férias, FGTS, 13º, mais alguns outros direitos que a CLT concede, vão ser questionados, vão ser negociados para um aumento maior do salário. Então, são várias questões que são apresentadas, principalmente depois aí da resultado das eleições, mas nós temos que aguardar para ver o que de fato vai ser feito, lembrando que nenhum direito vai poder ser suprimido assim de forma aleatória, e eu acredito que a Constituição vai ser preservada. Correto. Então com essa questão que todo mundo fala da saída do Ministério do Trabalho, né? Não vai ter Ministério do Trabalho e tudo mais, mas vai ter com certeza um departamento, né? Nós não temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Ministério Público do Trabalho. Hoje muitas denúncias de desrespeito de normas trabalhistas são efetuados no Ministério Público do Trabalho. Além disso, nós temos a Justiça do Trabalho, que vai estar aí para dirimir. Se o empregado se sentir lesionado, ele vai poder procurar a Justiça do Trabalho. Então, não acredito que a extinção do Ministério do Trabalho vai prejudicar, porque tem o Ministério Público e nós temos também a Justiça do Trabalho. E até porque nesse governo do Michel Temer reduziu muito também o número de postos do Ministério, né, do Trabalho, né, das delegacias de trabalho onde as pessoas iam fazer às vezes uma denúncia e tudo mais. Especificamente aqui. Fábio, eu atuo na área de direito do trabalho, também atuo na área sindical, de direito sindical. Hoje eu vejo, principalmente com o fim da contribuição sindical, eu vejo que tem muito sindicato que está efetivamente tendo que representar os trabalhadores para poder falar assim, olha, está tendo que ter uma representatividade maior para poder conseguir a contribuição sindical. Então eu vejo, por exemplo, muitos sindicatos, o empregado vai lá, é sindicalizado, ele vai no sindicato e fala, está acontecendo isso, ou está acontecendo tal situação, olha, não estão me pagando hora extra. E aí o sindicato comparece na empresa e tenta resolver essa questão. Então, muitas pessoas, muitos trabalhadores, alguns comparecem ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas muitos vão procurar essa parte além do Ministério Público, o sindicato, para poder fazer intervenção, conversar com a empresa, verificar, olha, o que está acontecendo, está sendo pago hora extra, não está sendo, FGTS está sendo recolhido ou não está sendo. Então, por isso que eu acho que essa redução desses postos, porque temos que ver efetivamente a demanda, né? O que tem, aquele posto tem uma demanda que justifique a manutenção? Entendi. Então eu acho que é isso que está sendo realizado. E isso, de todas as formas, dá mais credibilidade também para o sindicato, né? Porque muitas das vezes, que nem nós temos no país, segundo informações aí que eu vi esses dias, né? Uma notícia, que mais de 16 mil sindicatos, né? Mas muitos desses sindicatos não prestam serviço, não tem serventia de nada, né? De ajudar, de colaborar com o trabalhador, né? Sim, parece que tem sindicato. Eu advogo para alguns sindicatos que por estes eu falo que tem uma representatividade muito forte, mas infelizmente eu acho que é como em todas as profissões. Tem sindicatos que estão ali para defender os direitos dos empregados, tem sindicatos que você vai, eles só são eficazes na hora de cobrar, né? E aí quando vai defender, ainda defende lá daquele jeito para fingir que defendeu, mas defendeu o dono da empresa, né? O empresário. Exatamente.
Exatamente. É lamentável. Então, e eu acho que essa questão da contribuição sindical é que foi ruim porque prejudicou esses sindicatos que têm uma representatividade. Porque acabou a receita deles. Mas, em contrapartida, também acabou com essa questão desses sindicatos que eram instituídos, até no último ministro do Trabalho e Emprego, né, estava respondendo por questão de concessão de carta sindical. Então acabou com isso de criar sindicato, cobrar o empregado, e na hora que o empregado precisa de algum auxílio, alguma orientação, não tem. Exatamente, né? E também é outra questão que volta a dizer, né? Aquilo que a gente estava falando até no começo da conversa, que eu te fiz o questionamento sobre acabar o ministério, né? Às vezes o ministério só existe aí por quê? Por uma questão política, né? Porque você vê lá, a gente só ficou sabendo um pouquinho mais do Ministério do Trabalho depois da questão daquele escândalo com a Cristiane Brasil, aquela situação toda, e durante muitos anos o ministério na mão do PDT, né, do lado do PDT, fazendo totalmente uma bancada política totalmente, né, não algo efetivo para fazer alguma coisa boa para o trabalhador, né? É verdade. É lamentável. Mas o número de desempregados no país ainda é bastante alto, né? Por que a nova lei trabalhista não foi suficiente para impactar o problema do desemprego? Fábio, eu vou te ser bem honesta. Eu entendo que um ano não é um prazo assim que a gente consiga colocar o desemprego em baixa. O desemprego é uma coisa que preocupa muito, eu particularmente, e olha a quantidade de desempregados. Então, acho que um ano de reforma não é ainda suficiente. Eu acho que, além disso, também tem que ter outras políticas, por exemplo, a que teve recentemente para as indústrias automotivas. O custo do empregado é muito alto. Então, se nós pensarmos, às vezes, numa empresa de médio, não uma empresa de grande porte, mas uma empresa de médio porte, é difícil ainda para o empresário consciente. Vou ampliar, vou abrir vagas, e aí ele não tem um rendimento que cubra esse custo. Então, eu acredito que um ano ainda é pouco, e eu acredito que deve ser continuada a implementar essas políticas para as empresas poderem empregar, porque também a empresa vai lá, abre X quantidade de vagas e depois não tem o valor para suprir salário, férias, 13º, FGTS, o recolhimento do INSS. Então, por isso que eu acho que ainda o número de desemprego ainda é alto. Entendi. Agora, quais que são os pontos aí da nova lei que precisa, no caso, ser melhorado na sua visão, doutora? Olha, Fábio, o que acontece é o seguinte: saiu a reforma trabalhista, depois veio a medida provisória 808 de 2017, que ajustou algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos lá na previsão na CLT que o salário para cálculo do dano extrapatrimonial, é o dano, né? O dano moral, vai ser o salário do empregado. A medida provisória, ela tinha ajustado para fazer com que esse salário fosse o limite da Previdência, porque nós temos que pensar também no empregado que não ganha muito. O empregado que ganha um salário mínimo, ele sofre um dano, vai ter uma indenização que é para suprir alguma falha da empresa, e aí vai ser calculado com base no salário dele, a pessoa que ganha um salário mínimo. Então, essas questões que haviam sido ajustadas pela medida provisória, só que a medida provisória caducou, então a CLT voltou com a legislação antiga, eu acho que precisa ser melhorado. Essa questão do salário, por exemplo, a CLT previu agora a figura do trabalhador autônomo. A MP, na CLT, estava previsto que poderia ter cláusula de exclusividade. Autônomo não é exclusivo. A pessoa opta por ser autônomo para prestar serviços para diversas empresas. Então, prever uma exclusividade do autônomo, eu acho que fica até um pouco incongruente.
E a MP tinha regulamentado essas questões, só que aí ela caducou e aí a CLT voltou com o tema antigo. Então eu acho que essas questões que haviam sido ajustadas pela MP, eu acho que elas têm que ser revistas, porque deixou a reforma mais, como eu posso dizer, mais redonda, né? Agora, o direito de greve é uma curiosidade, né? Nós estamos aqui na cidade hoje enfrentando uma situação já há uma semana, a greve do transporte. É exatamente uma semana já, né? Que nós estamos aqui na cidade enfrentando uma questão de greve dos motoristas, né? Do transporte. Motoristas de ônibus. De ônibus, do transporte público municipal. E a justiça determinou que tem que estar rodando 60% da frota, né? Para que não venha a ser prejudicado aí os usuários. Quer dizer, na verdade os usuários já estão sendo prejudicados, né? Mas essa questão de 60% é sempre colocado isso ou é uma determinação que foi dada especificamente para esse caso? Não. Eu percebo muito aqui na capital, principalmente quando teve a greve do metrô, já faz um tempo, mas a justiça sempre determina, quando é uma função, um serviço útil e necessário, a justiça sempre determina a manutenção da prestação de serviço para não prejudicar ainda mais os cidadãos. Então sempre, por exemplo, transporte, coleta de lixo, hospitais, então sempre tem que ter, a justiça determina um mínimo que deve ser provido para funcionamento, para não prejudicar mais ainda o cidadão, né? Então, mas de uma certa forma acaba prejudicando o sindicato e os grevistas, né? Porque o que eles estão fazendo, a empresa, no caso, eles estão colocando quem está a trabalho, né? Quem não aderiu à greve, está fazendo jornada dupla, né? Motorista fazendo jornada dupla, para poder, quem sabe, tem sempre aqueles espertinhos que acha que é o espertinho, né, que fala, agora eu vou ganhar dobrado, né, já que os outros não estão trabalhando, aderiram à greve, aceita a jornada dupla e a outra questão é colocar funcionários novos, né, a empresa, no caso aqui na cidade, está fazendo isso, colocando novos contratados e já pensando na questão de aqueles que ficaram na greve serão mandados embora em breve, né, e aí muitos desses funcionários, inclusive que estão em greve, questionam, será que nós não poderíamos ter pelo menos garantido 3 ou 6 meses, né, de estabilidade? Há essas possibilidades ou não? A estabilidade? Depende de sentar e ser acordado, né? A Constituição Federal assegura o direito de greve, só que a CLT não questiona, não enfrentou essa questão da estabilidade para quem está na greve. É lógico que tem que verificar o quê? Se a greve é abusiva, não é, se os pleitos têm fundamento. E aí a justiça, geralmente quando ela resolve esse impasse, ela acaba acertando essas questões, né? Deve ser o advogado que os trabalhadores, o representante, né, dos trabalhadores, geralmente em greve é formada uma comissão, né? Tem que sentar e tem que discutir tudo isso, porque a greve é um direito constitucional, mas eu também acredito que deve ser levado em consideração, por exemplo, eu acho a greve que tem que ter, se não é abusiva, se os pleitos são reais, tem que ter a greve, mas eu também entendo que tem que ter um mínimo de prestação de serviço para o cidadão. Então eu sou favorável dessa manutenção 60% ou 50%, mas eu também acho que o cidadão também não pode ser prejudicado. Agora, a questão então de estabilidade desses grevistas de 2 meses, 3 meses ou 6 meses vai depender da situação no fechamento depois do acordo na judicial, né? Sim, ainda mais agora, né? Que é difícil. Por exemplo, hoje os sindicatos fazem a convenção coletiva de trabalho, né? Quando sente o sindicato da empresa e o sindicato da empresa e do empregado. Também pode esse direito ser previsto na norma coletiva. Entendi. Porque muitos desses funcionários, até outros têm medo de aderir à greve, né? Fala, vou aderir à greve, eu tenho conta para pagar. Daqui 2 meses a empresa pega e me manda embora, né? Mas aí eu vou te ser bem honesta. Eu acho que tudo depende da postura.
da postura do empregado, do pleito, daquilo que nós estamos conversando. É devido? O pleito tem fundamento? Olha, é reajuste salarial. Eu acho que tudo isso deve ser visto. E a partir do momento que o empresário abre uma empresa, ele assume todos os riscos, né, Fábio? Então ele tem que estar ciente de que na empresa pode acontecer isso. Só que deve ser observado isso. A greve não pode ser abusiva, tem que ver a postura que vai ser tomada, né? E até porque não também por exemplo, numa situação como transporte e numa cidade pequena, né, vamos dizer relativamente pequena, né, 100 mil habitantes, tem uma questão, não tem concorrência, tem uma questão da empresa também ficar atenta numa certa questão, né? Falar assim, esse meu contrato pode sofrer algum rompimento por parte da administração pública, né? Tem esse risco, lógico. Tem esse risco também, né? De repente tem o lado do trabalhador, tem o lado da administração pública, que na verdade é prejudicada, né? O governo é prejudicado e a população, claro que é a mais prejudicada de tudo isso, mas o reflexo de tudo isso vai, no caso, para a administração pública, né? O prefeito, né, da cidade. Sim, exatamente. Que ele que leva todas as broncas na hora da população estar no ponto de ônibus, está xingando lá, não está xingando o dono da empresa, está xingando o prefeito da cidade, né? É uma situação realmente complicada. E pensando que para ter chegado na greve, quer dizer que já foram esgotadas, a gente pressupõe, né? Foram esgotadas todas as tentativas de composição e aí não teve outra alternativa senão a greve. No caso até do transporte público, quando tem uma questão, a prefeitura não pode intervir em nada, né? Porque é o trabalhador direto com a empresa de ônibus, né? A prefeitura acaba ficando numa situação que não tem muito o que fazer, né? Não vai apoiar o trabalhador, apoia o contrato privado, né? Não tem o que fazer. O que a prefeitura pode tentar fazer é discutir, tentar auxiliar nas negociações. Tentar, talvez de uma certa forma, uma certa pressão para negociar, né? Porque senão o transporte todo vai sendo prejudicado. Agora, na sua opinião... Deixa eu só complementar também uma coisa. A Lei 7.783 de 99, que é a lei da greve, também dispõe que não pode mandar embora durante a greve. Então, durante a ocorrência da greve, não pode também mandar embora, exceto algumas... aí é outra questão de contratação de trabalhadores substitutos. Mas se os empregados estão ali na greve, defendendo seus direitos, agindo de uma forma lícita, correta, não vejo motivos para ser efetuada a dispensa. Fica blindado ali o trabalhador mas a grande dúvida mesmo desses trabalhadores é a questão depois da greve, né? O pós-greve. Acabou a greve, a empresa fala assim... Fábio, hoje, na relação empregado e empregador, nós temos os dois tipos. Nós temos o empregador que age corretamente, nós temos o empregador que faz algumas artimanhas para fraudar os direitos. E o empregado também. Hoje nós temos empregados que são corretos e temos empregados, por exemplo, que vai aproveitar a greve para fazer oba-oba, sabe? Então, dos dois lados nós temos que pesar e verificar. Exato. Se o empregado está ali procurando defender os seus direitos, mas é um empregado comprometido, não acredito que a empresa vai mandar embora. A empresa precisa dele, né? Vai precisar dele, né? Vai precisar do serviço dele. Então, se é um cara correto, um cara que realmente tem o seu trabalho e no dia a dia, né, mostra que é um bom funcionário, não tem pra quê, né? Só porque ele está defendendo um direito... E ele não está defendendo um direito só dele, está defendendo o direito da categoria. Da categoria, lógico. Um direito coletivo, né? Agora, doutora, na sua opinião, o que é melhor? Abrir uma empresa ou trabalhar com carteira assinada hoje no Brasil? Porque tá todo mundo na onda do MEI, né? Vou montar um MEI, vou abrir um MEI e tal. O que é melhor? Ter essa empresa, abrir essa empresa própria ou trabalhar de carteira, né? Sabe, eu vou te ser bem honesta. Depende, acho que, de cada pessoa. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu, advogada,
Para os advogados, tem advogados que preferem ter o registro de carteira, só que tem advogado que para ele quer ter mais uma autonomia, se bem que o advogado é uma profissão um pouco, tem algumas peculiaridades. Deixa eu pegar outro exemplo. Por exemplo, pessoas que trabalham com marketing, com mídias. Para ela, a pessoa que quer ter uma maior autonomia, olha, eu não quero cumprir horário, eu quero trabalhar da minha casa, bem que hoje você também pode trabalhar de casa de acordo com a nova CLT. Mas a pessoa que deseja mais essa autonomia, prestar serviço para mais de uma pessoa, eu não vejo o porquê dela abrir empresa, porque às vezes ela vai lá trabalhar de carteira assinada, vai engessar ela, vai limitar. Agora, no nosso caso aqui no litoral, tem muito bico, né? O cara faz o famoso bico, né? O servente pedreiro, o pintor, o eletricista. E como que ele vai trabalhar de carteira assinada? O que é recomendado aí para ele? Então, se ele presta, por exemplo, se ele presta serviço para uma empresa, ele vai estar limitado para aquelas empresas, porque ele vai ter que cumprir a jornada das 9 às 18. E então ele não vai poder trabalhar para outras pessoas. Agora, se ele é uma pessoa, por exemplo, não, eu quero trabalhar para um cliente, isso depende muito de pessoa para pessoa. Não, eu quero trabalhar só para um cliente e ter a carteira assinada. De repente então, o cara quer fazer uma situação assim, eu corto grama, né? Aí uma empresa, no caso, chamou ele e falou assim, queria que você cortasse a grama aqui da empresa. Mas você tem que ter nota, né? Tem que dar nota. Aí fica barrado nessa situação. Então é bom que ele faça o MEI, né? Aí sim, é interessante. Faço o MEI. Legal. Faço o MEI, por quê? É que depende, isso é uma pergunta muito difícil, porque depende de pessoa para pessoa. Agora, ele pode ter o MEI e pode também, não vou fazer um bico ou outro no final de semana, no trabalho sábado e domingo, mas eu tenho a carteira registrada numa empresa X. Ele pode também trabalhar registrado e ter o MEI dele? Ou não? Sim, acredito que possa, desde que não conflite, né? Bacana. Porque se ele trabalha de segunda a sexta, registrado numa empresa, quero trabalhar de sábado e domingo, para outras empresas, né? Fazendo esses bicos, não vejo nenhum problema. Aí ele pode também ter o MEI, nada impede dele ter essa opção, ele emite nota, faz um bico ali. Só tem que ser visto lá a questão para não dar incompatibilidade, né? Mas aí ele faz duas contribuições? Ele faz a contribuição dele para a empresa que ele trabalha? Ele vai ter a contribuição pela emissão da nota e ele vai ter a contribuição por conta do registro do contrato de trabalho. E aí o INSS dele fica maior depois nessa questão. Quando ele for receber o INSS, ele teve a contribuição do INSS pela MEI dele e teve a contribuição do INSS da empresa. Aí tem que ser vista as regras certinhas da Previdência, mas quanto maior a contribuição, maior vai ser o benefício que ele vai receber, né? Lá no final, né? Tá certo. De todas as formas, de repente esse ouvinte, né? Essa ouvinte, sou faxineira, faço, né, uma faxina aqui, outra faxina ali, mas eu vou fazer um bico de faxina numa empresa X, né, que me chamou. No caso, eu faço uma faxina numa casa, né, uma residência. Aí a dona da residência tem uma empresa, aí ela quer que eu faça uma vez por semana a faxina na empresa dela, mas ela quer nota. Aí essa mulher, ela pode também montar o MEI, né? Sim, lógico. Dá mais credibilidade na hora, a emissão da nota, na hora da prestação de serviços, né? Bacana, Principalmente legal. Agora com essa questão que você pode terceirizar a atividade fim. Olha que interessante, né? Aí muita gente desperta, talvez está despertando o interesse de muitos dos ouvintes agora, né? Fala, é verdade, eu faço uma faxina, faço ali, faço aqui, posso montar um MEI, emitir a nota e, né, tô contribuindo meu INSS todo mês pelo MEI, né? Pela empresa. E hoje... Questão de consultoria, consultoria de RH, consultoria de marketing, de imagem. Bacana, que legal. E hoje o Sebrae também faz muito isso, né? Ele abre a empresa, né? Ajuda na abertura da empresa, né? Sem custo do MEI, eu vou te falar uma coisa, Fábio. Pensa numa coisa assim... burocrática, né? Então é bom essa iniciativa do Sebrae porque auxilia, né, a pessoa e toda que não cidade tem tanto conhecimento a iniciar, né, a
fazer essa tramitação, né? Uhum. Olha, estamos conversando aqui na linha com a advogada Vivian Cavalcante Oliveira, de Camilhes, né? De Camilhes, né? Vivian, nome grande, hein, doutora? Doutora Vivian Cavalcante Oliveira de Camilhes. É nome de casada, né, Fábio? Quando você casa, aumenta tudo, até o nome. A doutora é do Inocente Advogados, está aqui na linha junto com a gente, tirando muitas dúvidas nossa aqui. Agora, doutora, a nova lei, ela tende a derrubar o número de ações trabalhistas movidas por empregados contra as empresas? Fábio, o que acontece? Com a nova lei, foi previsto os honorários de sucumbência. O que são esses honorários de sucumbência? Eu entrei com uma ação pedindo pagamento de hora extra. Perdi. Não tenho direito à hora extra. Eu tenho que pagar o advogado da parte contrária, num percentual de 5% a 15% do valor da ação. Então, o que acontecia? Infelizmente, Fábio, como eu já disse anteriormente, aqui nós temos, na figura do empregado e empregador, nós temos empregadores corretos e empregadores incorretos. Nós temos empregados corretos e empregados incorretos. Muitas empresas fazem acordo. Entra com a ação, não, vamos fazer acordo e encerra. Então, isso dá uma margem para ter muita aventura jurídica. Porque antes a Justiça do Trabalho... Então, muita gente entrava com a ação, vamos ver no que dá, né? Não via se tinha direito, se não tinha, olha, isso está correto, não está correto, porque não tinha nenhum custo. E aí também faço aqui uma crítica, como eu te falei do empregado e empregador, também tem advogados que às vezes entram com ações sem a pessoa, o empregado não tem direito. Então, o que acontece? Agora, como tem essa sucumbência, então como vai pesar no bolso, diminui, porque a pessoa vai entrar com ação, por exemplo, eu atuo pelos dois, pelo empregado e pelo empregador, desde que não tenha conflito. Uhum. Mas as minhas ações continuam propondo da mesma forma. Por quê? Porque você vai entrar com uma ação que tem direito. Então, você pode... tem o custo? Tem, mas eu estou aqui com o meu direito. Então, por isso que eu acho que reduziu. Porque tinha muitos empregados que propunham a ação e sem qualquer, assim, subsídio, sabe? Olha, vamos entrar e ver o que acontece. Uhum. O escritório, nós cuidávamos de uma carteira de uma empresa de cobrança. Sabe, você não tem noção. Que era ação de dano moral. Nossa, o meu chefe me cobrou muito arduamente. Ele é cobrança, não pode atingir, não pode ofender, não pode xingar, mas o chefe está lá para cobrar. Uhum. Aí entra com ação pedindo dano moral. Uhum. Então hoje, como agora tem esse custo, eu acho que passou a ter um pouco mais de plausibilidade nas ações, entendeu? Não é mais aquela, vamos entrar para ver no que dá. Entendi. Então, eu acho que isso que provocou essa redução das ações. Bom, a Lei Trabalhista de 2017 criou o trabalho em regime, aquele home office, né? A pessoa trabalhar em casa, muitas das vezes, né? Que cautelas uma empresa deve ter para não ser acionada aí judicialmente? Vamos lá. Sabe, eu entendo que, primeiro, a empresa deve instruir os empregados sobre as precauções de doenças e acidentes de trabalho. Por quê? Uma coisa é o empregado estar na sede da empresa, que ela está lá fiscalizando, tem lá a questão das normas de medicina e segurança do trabalho. A partir do momento que o empregado sai do campo de visão do empregador, ela deve instruir, deve treinar para evitar a ocorrência de doença ocupacional ou até o acidente do trabalho. Outra coisa, essa situação deve constar expressamente do contrato. Então, no contrato tem que estar previsto que o regime é teletrabalho. Além de no contrato constar essa situação, tem que constar as regras. Por exemplo, eu vou trabalhar na minha casa. Como que vai ser o custo para aquisição, manutenção de computador, dos móveis para infraestrutura? Então, isso tudo tem que estar consignado no contrato de trabalho. Além disso, vamos pressupor o seguinte, eu estou trabalhando em teletrabalho, estou trabalhando na minha casa, e o meu empregador quer mudar, quer que eu venha, surgiu uma demanda que eu vou ter que trabalhar na empresa. Então, vai alterar esse regime. A alteração desse regime deve obedecer o prazo mínimo de 15 dias.
Então não dá para o empregador falar assim, amanhã você volta para o teletrabalho, volta para o regime presencial. Então tem que ter esse prazo mínimo de 15 dias para ele poder se organizar, e também, quando fizer essa alteração, também tem que ser feito um aditivo no contrato de trabalho. Para ficar tudo expressamente consignado as condições do contrato de trabalho. Correto. Doutora, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de mais uma vez, muita gente mandando aqui mensagem para a gente, realmente falando sobre, questionando, né, sobre a greve aqui na cidade, né, os ônibus aí reduzidos, né, 60% da frota na rua, enfim, até muita gente até brincando, dizendo que a greve e sem greve na cidade é a mesma coisa, porque ônibus mesmo na cidade não tem, né, e é uma vergonha. Isso é verdade, né, é vergonhoso mesmo o transporte que a gente vive aqui na cidade. Quando não há concorrência, né, a empresa... Mas eu acho que isso é causado pela ausência de concorrência, né? Não há concorrência. 100 mil habitantes a cidade, 110 mil já passa, né? E aí a gente tem uma situação até de vergonhosa, porque, né, a população cobra, mas não foi a questão do contrato, né? O contrato, quando abriu a licitação, né, o contrato foi esse, aí vai mudar. Tem 30 anos, doutora, a empresa, tem 30 anos de contrato, de estabilidade. Coisa. É uma vida. Uma concessão de 30 anos, né? Passa gerações. É verdade. Vai que vai. Mas as pessoas ainda estão perguntando aqui, muita gente, até o Rodrigo Tavanelli, nosso ouvinte, está mandando um abraço para a doutora, dizendo que é muito esclarecedor, agradecendo a pauta de hoje, e está perguntando assim, essa greve, no caso da nossa cidade, ela pode durar quanto tempo, uma greve? Não dá para saber. Não dá para saber? Não, porque a greve é até que as partes sentem e cheguem no consenso, né? Então, infelizmente, não dá para prever. E outro ouvinte também questiona, pergunta aqui, está perguntando aqui, por que a empresa é na cidade e nós temos o Ministério do Trabalho em São José dos Campos, no caso mais próximo aqui, a sede, né, da Delegacia do Trabalho, e o acordo está sendo feito por Campinas? Perguntando se a senhora... Deve ser alguma questão da questão da representatividade. Deve ser, que é difícil eu opinar, porque eu não verifiquei os instrumentos nem nada, mas deve ser alguma questão de competência territorial que foi definida. Entendi. É até uma questão que deve ser vista, né? Porque, né, é uma distância até bem grande. Caraguá, né? Tá em Campinas, né? De uma bela distância mesmo. Exatamente, Bom, doutora, eu quero agradecer muito sua participação com a gente aqui, né, no Jornal da 8 de hoje. Mais uma vez agradeço muito o Anderson Passos, né, sempre com boas pautas, e a Inocente Advogado está sempre junto com a gente, sempre participando aqui. Essas dúvidas, muitas das dúvidas de muitos trabalhadores, né, nessa questão da reforma trabalhista também, tivemos aí dia 11 agora, completando um ano, né, dessa reforma tão falada, tão criticada muitas das vezes, e essas dúvidas vêm de encontro aí para esses esclarecimentos. Agradeço muito, viu, doutora Vivian Cavalcante, participando com a gente na edição de hoje aqui do Jornal da 8. Tenha um ótimo dia, doutora. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, desejo para você um bom trabalho e um ótimo dia para todos. Vamos fazer uma pausa, nosso intervalo de apoio, e a gente volta já. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8.